produção, pode colocar aí o próximo palestrante que já está na espera para entrar. Pietro, me escuta, Pietro? Tudo bom? Prazer aí estar com você. E aí, tudo meu cara? bem? Tudo ótimo, tudo certinho. Massa. Consegue me ouvir bem? Consigo. Tá cortando aí ou não? Tava um pouquinho só travada a tua tela, mas acho que agora deu uma Qualquer coisa aí me dá um estabilizada. toque, qualquer coisa eu vou pro 3G. Qualquer coisa eu vou pro 3G. Beleza. Mas eu acho que a princípio dá. Qualquer coisa eu te dou um toque, viu? Beleza. Na verdade, a imagem está travando um pouquinho só. Eu ouço a tua voz. Tu acha que com a 3G pode ficar mais estável? Só ver aqui. Sei como é essa vida. Vez ou outra eu estou aqui engatilhado e aí eu sempre recorro a 3G ou 4G, né, para conseguir se conectar. Vamos aguardar só um minutinho, porque eu acho que aí a conexão da imagem pode ficar mais estável para todo mundo ouvir. E aí foi massa, palestra de Tiagão. Como ele falou, vai estar... os palestrantes que quiserem disponibilizar, né, os seus slides ou conteúdo, a gente alinha, tá? Pega com eles e repassa para todo mundo. Tranquilo? Opa, Pedro, pronto, de volta. Acho que eu voltei, viu? Agora Vamos ver se voltou. dá certo. E agora a imagem também ficou mais estável. Eu acho que ficou tranquilo. Show de bola. Deixa eu apresentar brevemente aí Pietro para quem está acompanhando, né? Eu conheci Pietro há alguns anos, né? Já faz, não lembro exatamente, mas deve ser uns 8 por aí, né? 7. Por aí. Quando a Trampolim foi lá para Fortaleza, né? A gente levou algumas iniciativas, workshops de design thinking, e tem acompanhado o trabalho dele de longe, né? Ele é diretor de produto e marketing na Agenda Edu. A Agenda Edu ganhou já vários prêmios, né, vários títulos da Startup do Ano em 2019, a Latin Design America em 2020, a Brasil Design Awards em 2019, né, ficou entre as 100 startups 100 startups to watch, né, que é aquela lista que anualmente é divulgada por 2 vezes. Então, assim, quem não conhece Pietro e quem não conhece a Agenda Edu, né, por favor, comece a acompanhar e conheça a partir de agora. Grato por ter aceitado o convite para fazer a palestra, né? Tenho certeza que a galera da comunidade vai super curtir. A gente está aí com quase 55 pessoas online acompanhando. E é isso. Bola tá contigo. Produção pode me tirar e deixar Pietro aí ficar no palco. Massa. Eu que agradeço, viu, por tudo. E faz tempo mesmo, faz quase 10 anos aí que a gente conversou aqui em Fortaleza. Então, bora nessa falar um pouquinho daquilo que a gente ama, né? Que é falar um pouquinho de produto, compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, vou falar sobre a visão holística do produto, né? Como é que a gente conecta pessoas, processos e propósito. Então, a missão aqui é justamente fazer com que vocês olhem para além da área de produto, tá? Então, acho que ele já apresentou, né? Sou Pietro Ciuzzi, nasci em São Paulo, mas Fortaleza, eu moro há quase 20 anos, chutei tudo para o alto e vim morar em Fortaleza com 23 anos, então eu amo essa terra. Sou formado em design, mas empreendedor como vocação, né? Já foi falado aí, fundador da Agendedu, eu toco a parte de produto e marketing, e também sou investidor anjo, né? Então, invisto em algumas startups e também faço mentoria. E aí, rapidamente, né, ele já falou algumas coisas sobre a Agenda Edu. Vou trazer a Agenda Edu nesse tema como aquilo que eu faço no meu dia a dia, né? Então, a Agenda Edu é um super app da educação que tem 3 anos de mercado, presente em mais de 3 mil escolas, 2 milhões e meio de usuários, né? E é líder de comunicação e pagamentos em ambientes educacionais, né? A gente vendeu agora para a Bimob na virada do ano. A Bimob é uma empresa que está em 50 países, né? Toca muito essa parte de pagamentos, né? Mais de 7 bilhões ali transacionados e como plataforma de engajamento. Mas bora lá para o tema, tem pouco tempo. Minha missão aqui é falar em 20 minutos. Então, visão holística, basicamente, é você entender o todo, entender as partes, entender as áreas, como se conecta, né? E aqui a minha missão é trazer de uma forma prática, onde você já consegue
a partir de hoje, começar a aplicar, tá? Então, eu vou trazer diversos problemas. Então, eu selecionei alguns problemas que, com certeza, um deles você já passou, né, entre as diversas áreas, e a ideia é mergulhar um pouquinho nisso, tá? E aí, eu trazendo um pouquinho da minha filosofia ali de vida, né, olhando para esse movimento, para mim, quando eu falo de visão holística, é você entender os tempos e movimentos das coisas, né? Então, tudo que você faz reverbera no mundo, em algum momento ele volta para você, é como essa água, né? Então, por exemplo, aquilo que você está fazendo agora é reflexo do passado, das atitudes e ações que você fez no passado, e no passado você também pensou no futuro, né? Então, a gente também está pensando já os próximos passos. E isso, né, tem os tempos e movimentos de tudo. Então, a minha missão aqui é olhar a empresa para fora, então para o mercado, mas também é olhar a visão da empresa para dentro, na perspectiva do cliente e das áreas, tá? E aí, antes de entrar um pouquinho nas áreas, eu acho que tem um ponto sobre tempos e movimentos que é bem importante, que é você entender a evolução do seu próprio mercado, né? E aqui eu trouxe a evolução do mercado de agendas digitais, né? Então, um produto dentro de um segmento de mercado que é o mercado educacional. Então, essa evolução de mercado hoje, ela tem 10 anos, né? Então, surgiu lá em 2014, tinha 3 concorrentes, focado muito na educação infantil, ou seja, ainda mais focado, né? Não era a educação básica como toda a educação infantil, e quando você vê o problema que a gente resolvia naquela época como produto, era a escola queria saber se funcionava ou não a agenda digital, né? Ela não conseguia entender o que era uma agenda digital. E quando você dá um salto para 2024, você vê que a diferença é gigante, né? Então, a escola hoje está perguntando qual o serviço é oferecido além da agenda digital. Então, quando você pensa num produto, por exemplo, vou agora desenvolver uma agenda digital para o mercado educacional, você vai ver que é um mercado já maduro. E por ser um mercado maduro, se você fazer uma agenda digital como era aquela de 2024, não vai dar certo. Então, qual é a minha primeira dica aqui? Se você não entende, não conhece a história do seu mercado, se ele é maduro ou não é, como é que foi a evolução, sugiro falar com alguém da sua empresa, que eu tenho certeza que deve ter muita experiência, geralmente um founder, ou alguém ali que está desde o dia 1 da empresa, para você entender esse filme. Porque a partir do momento que você entende isso, você sabe qual o ponto de entrada, como é que você pode desenvolver o produto. Então, é importante entender essa evolução, tá? E aí, entrando agora nas áreas mesmo, eu trouxe a do CEO e diretoria, que eu acho que esse daqui é clássico, né? Diretoria não tem clareza da visão de produto, né? E muitas vezes até do negócio. E aí eu trouxe aqui um frame de horizonte de inovação da McKinsey. Eu, particularmente, gosto muito e eu utilizo ele mais como um modelo mental, tá? E aí eu sempre vou trazer um pouquinho da problemática e as dicas, né? Direto e reto. Então, o que eu costumo fazer, tá? Eu sempre crio showcases para materializar a visão e insights do produto, né? Então, sempre quando eu estou pesquisando algo, ou regulatório, ou alguma coisa de movimento que eu estou vendo, eu monto um documento e compartilho com o time. Por quê? Porque a diretoria geralmente vê muita coisa acontecendo e ela tem aquela ansiedade de falar, será que a gente vai acompanhar isso? Então, é importante você estar dando suporte ali, principalmente quem é de produto, dar suporte nisso, né? A outra dica é exercício de H2. Então, para quem não conhece esse gráfico, horizonte 1, né, é o foco muito naquilo que você está fazendo agora, né? No nosso caso, há 10 anos a gente trabalha em comunicação multicanal, então é aquilo que faz gerar receita. Já o H2, na realidade, você começa a explorar novos modelos de negócio, tá? Coisas adjacentes. Aí, qual é a minha dica? Minha dica é, se você tem uma jornada clara, onde você já tem um modelo de negócio muito claro, o que está conectado nessa jornada, né, que você pode construir e entregar algo novo, né? Então, quando tem algo adjacente ali, é o melhor caminho, tá? Então, no H2, por exemplo, a gente tem pagamentos digitais, que lá em 2018, quando a gente começou a ver que tinha pagamento com clique, né, poderia fazer isso daí via aplicativo, a gente foi lá e lançou, né? Foi o primeiro no mercado a lançar pagamentos digitais. Antes era como H3, por quê? Porque a gente olhava como um novo modelo de negócio que podia disruptar o nosso, mas a gente, ao longo do tempo, foi evoluindo e hoje ele, na realidade, ele é bem forte, é quase como quase um H1, né? Mas como tem muita coisa para fazer, ainda tem H2. E o outro exercício de H3, que eu gosto muito e eu exercito bastante, que é quebrar o próprio modelo de negócio. Então, por exemplo, eu sou uma empresa de B2B. Beleza, como é que eu faço para virar uma empresa de B2C? E aí esse exercício faz com que você veja novos mercados, explore novos modelos de receita, e o melhor de tudo é, você às vezes vê
algum potencial empresa que pode entrar no seu mercado, né? Porque você começa a explorar outros mercados, você vê que também tem empresas que podem entrar no seu novo mercado. E aí, eu acho que como dica final, você tem que alocar tempo para tudo isso, né? Então, particularmente, se alocar, que é no meu caso, né, 70% ou seja, aquilo que realmente dá dinheiro, aquilo que realmente você é cobrado ali, principalmente se você é um PM, um designer, né? O H2, 20%, porque de fato a gente sempre está pensando agora como é que a gente pode gerar mais receita, e o H3, 10%, né? Então, como é que você aloca? E aí, é lógico, dependendo do timing, você pode mudar isso daí. Eu, particularmente, por exemplo, o H2, hoje eu dedico muito mais tempo, porque de fato é a avenida de crescimento, né? De maior crescimento da empresa. E aí, entrando um pouquinho na parte de marketing, esse daqui também é muito clássico, eu vejo muito em startup, principalmente quem não encontrou o Product Market Fit, ou ainda está com dificuldade, às vezes tem um produto muito bom, mas não consegue colocar para fora, que é marketing, tem dificuldade de posicionar o produto no mercado, né? Então, é um desafio de você. Como é que quando a pessoa pensa agenda digital, ela tem que pensar agenda Edu, mas quando a pessoa pensa, eu quero reduzir a inadimplência na minha escola, ela também tem que pensar na agenda Edu, o produto de pagamentos digitais, né? Então, como é que você faz isso, né? Então, tem algumas dicas e produto pode ajudar demais, demais o time de marketing. Às vezes eu vejo o distanciamento, tá? Então, a primeira dica é compartilhe pesquisas sobre o comportamento de uso do produto. Tá? Então, assim, você entendendo os clientes que já adquiriram, entendendo o comportamento de uso, as principais funcionalidades, né? As pesquisas dão insights. Então, por exemplo, a Agenda Edu, quando a gente solta uma pesquisa, sempre vai vir, é mais simples, é mais prático, aumenta a participação da família na escola, né? Então, com essas informações, a gente consegue posicionar o produto para fora, né? Descubra qual que é a principal entrega de valor para o cliente, né? Então, o que é que a gente entrega? Eu não falei praticidade, simplicidade, né? Tanto é que quando você olha aí, a nossa missão é simplificar jornadas educacionais, né? Então, a gente traz um argumento de comunicação muito forte esse posicionamento, tá? E a última dica, que eu acho que é a mais importante, trabalhe junto com o marketing para encontrar formas de comunicar esse valor percebido para o mercado. Então, às vezes, quando você está encontrando, fez alguma pesquisa, lançou alguma coisa, bom, leva isso para marketing, justamente para vocês irem construindo, porque posicionamento também não é uma coisa que é fixa, e você tem que fazer esse movimento todo. Então, a gente saiu, por exemplo, a gente de uma empresa que era uma agenda digital, e hoje o posicionamento nosso é um super app da educação, né? Então, a gente tem componentes, que é o que eu estou mostrando aqui, né? Plataforma de engajamento, Hub Store, comunicação multicanal e pagamentos digitais, que faz com que a gente se torne, de fato, um super app para a escola, tá? Então, acho que é super importante aí produto e marketing junto, unido ali para posicionar bem o produto. E aí, trazendo um pouquinho aqui da parte comercial, né? Ainda a gente está falando da empresa para o mercado, ou seja, um olhar muito holístico para fora e o que é importante para as áreas e como é que o produto pode ajudar. Né? Então, tem uma frase que eu gosto bastante, que é comercial não vende porque não tem diferencial competitivo. Né? Então, assim, tem que ter o motivo de não venda. Né? É porque o produto não tem aquilo que eu preciso para vender. Né? E aí eu trouxe um gráfico que eu gosto bastante, que é o gráfico de Pareto, e aí motivos de perda em vendas, né, que a gente acaba olhando muito isso daí trimestre a trimestre, que considera que 20% das causas, né, são responsáveis por 80% dos problemas. E aí eu acho que é importante. Então, a causa 1, por exemplo, vou chutar aqui, foi identificado o que é integração. Pô, sem integração a gente não consegue vender. Então, como é que o produto pode ajudar a resolver esse problema de integração? Né? Então, o produto resolvendo esse problema, com certeza o funil vai ficar ainda melhor, com certeza vai gerar mais receita. Então, é super importante olhar isso daí, lógico, dar duplo clique ali em cima disso. E aí, algumas dicas, né? Mapeie todos os motivos de não venda junto ao comercial por ICP. Se o seu time comercial ou você não tem acesso a isso, vá buscar. Se não tem informação, ajuda eles a construir, né, isso dentro lá do Pipe Drive, enfim, a ferramenta que utiliza ali de vendas, para que você tenha essa informação, né? E por ICP, por quê? Porque às vezes, vou dar exemplo da Agenda Edu, às vezes vem de 90, quando eu vejo, a pessoa que falou que não ia comprar era de curso superior. Mas, não veio para curso superior, não faz sentido eu olhar para esse número. Né? Então, por isso que é importante você olhar por ICP. Tá? Outro gráfico, eu não coloquei aqui, que eu sempre coloquei mas um outro, que é lógico que você tem que olhar no comercial, é o funil. Né? E eu gosto de olhar o funil separado de pré-vendas e vendas. Por quê?
Porque pré-vendas é geralmente uma pessoa que escutou algo sobre você, buscou e muitas vezes, quando chegou lá, se deparou que era uma coisa diferente. Então, tem muitos elementos, principalmente quando você olha para H3 e H2, de, por exemplo, vou dar exemplo da agenda de novo. Às vezes chega muito a escola PET, que tem de fato um responsável, né? Só que o aluno é um PET e é uma escolinha, né? Então pode ser que, sei lá, no futuro, vou fazer então, vou entrar em outro mercado, mercado PET, né? Então é importante ali você coletar feedbacks, né? Ficar ali muito atento a isso, porque isso é importante. Lógico, para fazer isso, tem que ter reuniões frequentes com o comercial. Eu tenho reunião semanal ali com produto, com comercial e marketing, e lá você consegue ter essas percepções e nuances, geralmente, da sazonalidade. Por exemplo, agora é foco em Black Friday. Com certeza, se você trabalha com algum produto focado em varejo, a percepção do cliente é diferente nesse momento. Então, tenha cuidado com isso. E aí, para mim, a principal, daí a gente criou um ano de empresa, que é criar regra proibindo aquilo que não tem. Tá? Por quê? O vendedor bom é aquele que vende aquilo que tem. Na hora que você se aproxima do comercial, tem que tomar muito cuidado, porque senão ele vai te usar para ir para as reuniões e nessa história toda pode gerar muito problema para vocês, né? Então, a regra proibido vender aquilo não tem que ser um combinado ali de vocês, tá? E aí, beleza, eu acho que a gente falou um pouquinho sobre olhar para fora, né? Como a diretoria olha, como o marketing olha muito forte, como o comercial olha muito para fora, mas também tem um outro lado, né? Áreas que olham muito para dentro, né? E aí eu acho que esse problema também é muito clássico, que a CS reclama que as áreas não escutam as necessidades dos clientes. Esse daí é clássico também. Por quê? Porque todo mundo fala, eu sou focado no cliente. Aí, quando vê, são diretrizes estratégicas que acabam interferindo, né? Então, eu trouxe algumas dicas aqui, e é um tema que a gente investiu bastante aqui esse ano, e é muito bom ver o resultado acontecendo quando você foca ali junto ao sucesso do cliente, tá? Primeiro é a dica, né? Cria um movimento estratégico junto ao CS. Então, assim, a gente fez um movimento, somos todos sucesso do cliente. E aí, por que o movimento estratégico? Para que a empresa inteira, não só as áreas de produto, tecnologia, área de sucesso do cliente, mas toda a diretoria, todas as outras áreas entendam que é importante a gente olhar para isso. Então, quando a gente fez esse movimento, foi massa, porque daí todo mundo se engajou. Outra dica que eu acho que também é bem relevante, cria um sistema de feedback para dar voz ao cliente, né, através do CS. Então, por exemplo, a gente usa ClickUp como gestão de tarefa na empresa como um todo. Então, todo o feedback chegar, centraliza ali, né? E o mais legal disso, a gente criou um canal que dispara lá no Slack e tem toda a diretoria nesse canal. Então, eles começam a receber todo dia, o tempo inteiro, um monte de feedback de cliente. Então, querendo ou não, eles começam a entender que realmente tem muita coisa que a gente pode melhorar, né? E aí, eu acho que o principal é, quanto mais entregas você fizer, mais feedback receberá. Isso daí cria um círculo virtuoso. Então, isso daqui do lado, por exemplo, é um gráfico mesmo do Q3 da gente. Então, a gente teve 527 feedbacks, a gente começou um movimento ali em fevereiro, né? Teve 18% de melhoria, 95%, né? E teve já 26%, né? 7%, e é legal porque eu vou reportando isso ao longo do tempo, e cada vez mais isso daí, né, quanto mais a gente entrega, mais a escola gosta, quanto mais a escola gosta, melhora o NPS, melhora, diminui o churn, enfim, CS fica feliz, fica empoderado e cada vez mais ele ajuda a gente. Então, para mim, esse projeto aqui é lindo, eu poderia ficar falando 20 minutos só sobre ele, mas, de novo, né, eu acho que chega próximo do CS, cria esse movimento, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, tá? E aí, entrando numa área, que essa área aqui, eu acho que todo mundo sentiu a dor, né? Principalmente no inverno das startups, né? Teve, enfim, muito layoff, muita coisa, que é financeiro pressionando para reduzir gastos. Então, isso daí a gente sabe que Produtec, geralmente, é o maior gasto em folha, né? O time mais caro, então tem uma pressão. E aqui eu trouxe algumas dicas que eu vejo que funciona muito aqui, que é o seguinte: foque o roadmap nos resultados esperados e não no volume de entregas. Então, o financeiro, o diretor financeiro, ele tem que entender que o time, cada coisa que ele entrega, acaba, aumenta o potencial de receita ali, né? Redução de churn, enfim, upsell, cross-sell e por aí vai. Então, ele precisa entender isso, né?
crie ritual para compartilhar resultados e novas oportunidades. Então, é muito legal o nosso diretor aqui. Ele fala, pô, às vezes eu quero ter mais, queria ter até mais investimento ali em produto, né, no time, porque eu sei que tem várias coisas que estão ali no roadmap que, se a gente entregasse, geraria muito mais resultado. Então, é legal ver também o financeiro ali apoiando essas iniciativas, né? E comunica indicadores de performance e qualidade, né? Então, não adianta só também olhar para essa parte de resultado. A gente sabe que os times têm que ser bem eficientes, então enxugar os times, então você tem que ver esse call time, throughput, enfim, indicadores ali que mostram que o time está performando bem. Tá? Então, isso aqui é uma imagem do mapa estratégico, eu sempre faço, né, que eu conecto ali missão, visão, os objetivos, meta da empresa e meta de produto técnico. Então, querendo ou não, o tempo inteiro a gente está falando sobre resultado, não, e sobre entregar o mais rápido possível as funcionalidades. Tá? E aí, para fechar aqui, Produtec, acho que eu estou no tempo aqui, ó, 4h54, eu acelerei mesmo, porque eu sei que é pouco tempo, de 20 minutos. É o seguinte, Produtec, eu acho que esse daqui também é um clássico, muita gente passa por isso, que tem também a ver com a visão anterior ali, né, de falar muito para focar muito em funcionalidade, que a Produtec reclama da falta de autonomia, tá? A gente utiliza aqui na Agenda Edu, já tem um bom tempo, o roadmap ágil de Now, Next, Later. Tá? Ele é um roadmap compartilhado, por exemplo, no ClickUp para todo mundo pode comentar no roadmap. Então, era justamente para a gente ter essa adesão de todos, porque PPT não dá, todo dia está desatualizado, então não faz sentido. Então, tem algumas dicas aqui que eu acho que são bem relevantes e melhorou em muito a qualidade das conversas, das trocas, discussões e principalmente a minha vida de diretor de produto, né? Que é o seguinte, crie valide roadmap com foco nas apps estratégicas junto às áreas de CS e vendas. Então, por exemplo, o nosso roadmap só tem apps estratégicas, tá? E a gente faz um trabalho sempre trimestral de olhar o que é, quais são as diretrizes da companhia para ajustar o roadmap, a gente valida e mensalmente a gente tem uma reunião para ver se tem alguma coisa que precisa ser ajustada ou não, tá? Então a gente acaba fazendo isso juntos, principalmente CS e vendas, que são as áreas mais impactadas ali. A gente roda sprint com o objetivo principal, focado nessas apps do roadmap, mas o objetivo secundário 100% é priorizado pelo PM e o time. Então, o que a gente fez? Sabe aquele painel lá de feedback, aquelas mais de 100 melhorias que a gente fez? Pois é, o time e o PM têm 100% de autonomia para colocar. Ninguém olha, nem eu olho lá para o que deve ser priorizado ou não. Né? Então, eles têm total liberdade para isso. Né? Então, a gente comunica só quando lança, não precisa colocar no roadmap, senão seria muitas informações, mas essas aqui a gente sempre coloca em pauta de N1 e N2, que são as décadas, tá? E a última, para fechar aqui, definir estimativa de entrega somente do que está em desenvolvimento. Né? Foca em discutir prioridade. Então, isso daqui é uma briga que eu tenho o tempo inteiro e a gente vem conseguindo ali fazer o negócio acontecer, que é o seguinte, prazo é só o que está em now. Então, now é o que está, de fato, em planejamento e em desenvolvimento, tá? De produto, em delivery. Por quê? Porque a gente estimou, planejou e a gente sabe o que vai entregar. Ah, Pietro, mas do nada chega uma pessoa e fala, não, o que está em layer é um negócio super importante. Beleza, vamos sentar, definir, é muito importante mesmo, então vamos priorizar, então vamos discutir a prioridade dele, vamos colocar então em now, vamos fazer o discover, né, ou em next, né, não porque está sendo desenvolvido, coloque em next como uma prioridade alta, para que daí a galera vai lá, estime, planeje e desenvolva. Né? Então, o foco é discutir prioridade, né? E eles começam a entender, e aí eu acho que vem o lado educacional, que eles começam a entender que não é assim, coloca duas coisas ao mesmo tempo. Eles começam a entender que aquilo que já estava alinhado, toda vez que tem que mudar, tem que realinhar porque tem uma outra coisa que vai sair. Então, às vezes, o vendas quer uma coisa, só que CS está com foco no cliente. Então, falou, calma aí que eu vou trazer vocês dois para conversar. Né? E nessa troca, né, existe uma educação e cada vez mais a gente vai ajustando. Né? E esse, para mim, é o melhor formato hoje de tocar um roadmap dinâmico, como é o nosso, que a gente já fez mais de 120 entregas, né, de melhorias e de apps já nesse ano. Bom, e para fechar aqui, uma frase, né,
Eu gosto muito de estudar sobre branding também, e isso daí é muito forte quando a gente olha sobre gestão de marca, que a gente fala que tecnologia, preço, produto, enfim, muitas coisas que a gente às vezes acaba achando que é diferencial, não são os principais diferenciais, né? O que torna o seu produto único, né, é a sua história e sua conexão emocional com o cliente, né? Isso é impossível de copiar. Então, assim, quando a gente fala que a Agenda Edu, por exemplo, tem 10 anos, né? A gente está falando que é 10 anos impactando as escolas, se relacionando com as escolas, é uma cultura de produto forte, né? Enfim, são vários pontos ali, né? Ao longo dos anos e da jornada que geram esse diferencial, né? Então, é a própria história ali, no final das contas, é que gera o diferencial. Tanto é que tem coisas que têm uma história maravilhosa, tal, do nada a gente descobre que é uma farsa, cai por terra em um dia, né? Então, acontece muito isso com as empresas. Bom, queria agradecer, eu fui rápido aqui, porque eu sei que em 20 minutos era muito pouco tempo. Se quiser, pode me conectar ali, Pietro Ciusi, no LinkedIn. Eu posso mandar também a apresentação, então falar, me dá a apresentação, se quiser também comentar e trocar uma ideia sobre isso, vou amar trocar ideia, então estou muito próximo aqui da comunidade de Fortaleza, né? A gente sempre faz encontros mensais, mas também com todo mundo que me chama no LinkedIn. Então, grato aí pela oportunidade de falar e, ó, vou até tomar uma água. Foi intenso, né? Já tô levando em consideração, na próxima a gente dá um pouquinho mais de tempo para os palestrantes, porque é muito conteúdo massa e a tua palestra foi incrível, assim, super curti a forma que tu estruturou, baseado nesses desafios e problemas, né? Sempre com dicas, assim, bem práticas. Foi sensacional. Tive várias perguntas aqui para fazer, mas eu estou achando que eu estou tendo tanta pergunta para fazer para os palestrantes que é bom que depois eu possa fazer um talk especificamente só com um deles, cada um deles, né, em separado. Mas eu queria fazer uma que foi um ponto que para mim tu trouxe e que eu achei interessante. Né? Em algum momento a Agenda Edu, né, entregava um tipo de valor, né, entregava algumas soluções lá para o cliente de vocês, só que tinha essa visão, né, do médio e longo prazo, e em alguns momentos vocês começaram a expandir o escopo do que era o Agenda Edu, né, do que vocês poderiam se propor para resolver em termos de problema. E tu falou uma questão do posicionamento, né, e uma das dicas era alinhar essa questão do marketing. E aí eu achei interessante porque às vezes você faz um super trabalho, né, de branding, de marketing, para ser percebido como uma coisa, e aí em um dado momento você vai ter que meio que recontar a história, né? Olha, peraí, a gente não é só aquilo, não. E às vezes tem um desafio aí, porque a gente se você fez um trabalho, com certeza vocês fizeram um trabalho massa antes, aí as pessoas começam a perceber vocês daquela forma. Não, essa é a Agenda Edu, e a Agenda Edu faz isso, né? Como é que foi? Teve um pouco de resistência, né, no começo das escolas, para entenderem, perceberem que vocês poderiam resolver outros problemas? Que desafios assim o marketing teve, né? Ou que estratégias eles pensaram para conseguir chegar e a escola se convencer de que, ok, massa, isso aqui realmente pode ajudar a gente. Agora eu entendi que a Agenda Edu é muito mais do que eu achava que era, né? Massa. Não sei se está cortando aí tá Cortou um cortando, não, pouquinho, né? Mas eu acho que o ponto voltou. principal, você falou uma palavra. Você falou um negócio que a gente era uma agenda digital, depois a gente ficou muito mais que uma agenda digital, a gente virou agenda da educação e depois um super app da educação, né? Eu acho que o ponto principal é a gente é muito próximo das escolas, muito próximo dos clientes. Então, eles já falam, você não, pô, já resolveu esse, resolve esse, resolve esse. Geralmente era microjornadas da jornada que a gente tinha. Então, assim, se o responsável, eu mando pela agenda do pagamento, por que você não resolve esse problema, né? Você tem um problema ali na parte acadêmica, por que você não resolve o problema? E nessas, né? E por isso que é importante estar muito próximo ali, você vai falar, opa, tem oportunidade aqui. Então, tem oportunidade o tempo inteiro, né? Então, foi um pouco disso que foi construindo, né? Então, se a gente tinha lá a relação família-escola, o responsável, que é quem paga, e ele tem um alto uso da plataforma, né? O daily active user dele é alto. Se eu colocar agora para ele pagar com um clique as mensalidades ou qualquer cobrança da escola, vai ser muito rápido, né? Então traz isso. E para a escola a gente reduz absurdamente, 85% o tempo de gestão ali das rotinas administrativas, né, e financeiras. Então,
eu acho que é um pouco sobre isso, né? Entendendo as nuances, percepções, muita troca com a escola, e é lógico o desafio de você fazer depois com que todo mundo olhe, por exemplo, agora a gente é um super app, então tem investimento, a gente entrega essa promessa, então tem que entregar a promessa enquanto produto também, então acho que tem um pouco sobre isso. A massa, total. Dessa forma, acho que fica bem mais fluida, porque literalmente é uma relação de parceria, né, com aquele cliente, Sim. e essa relação de confiança, ele começa a pedir para você resolver outros problemas, né? Então não foi como se, talvez para os novos clientes, aí sim tem esse posicionamento, esse esforço maior, mas nesses casos ele está co-criando de alguma forma, né, trazendo Sim. esses problemas. Show de É bola. até engraçado, nesse exato momento que tem também no moço, a gente está lançando programa de embaixadores. Então, programa de embaixadores, onde eles ajudam a gente. Um dos benefícios é ajudar a gente a construir o produto. Massa. Show de bola. Valeu, Pietro. Foi massa. Como ele falou, ele se prontificou aí a liberar e compartilhar. Depois que ele passar para a gente encaminha para todo mundo poder estar acessando o material. Obrigado mais uma vez. Foi massa a palestra. E a Um gente vai abraço. trocar figurinhas depois. Abração. Um abraço, tchau, tchau.